Conviver com o TDAH para mim foi como se eu estivesse tentando correr contra uma força invisível. Eu me esforçava, eu tentava focar, tentava fazer minhas coisas e acabava sempre empacando. Parecia que eu nunca conseguia sair do lugar. Tu já teve a sensação de que tu sabe exatamente o que precisa fazer, mas tu não consegue de fato fazer aquilo? Pois é, se tu tem TDAH, muito provavelmente tu sabe o que é isso que eu tô falando. Tu sabe qual que é essa sensação. Pra mim foi basicamente a vida inteira nesse looping, tentando fazer as coisas, não conseguindo, daí me frustrando, começando outra coisa e me frustrando de novo, basicamente a vida inteira. Para contextualizar, faz em torno de 5, 6 anos que eu fui diagnosticado com TDAH. Daí depois do diagnóstico, eu pensei, tudo faz sentido então, por isso que na minha infância eu era assim, por isso que em tais momentos eu funciono desse jeito, agora tudo faz sentido. Mas mesmo com o diagnóstico e começando um tratamento, parece que eu vinha fazendo alguma coisa errada. E alguma coisa que eu acredito que muitas pessoas que têm TDAH elas fazem. Por isso então que eu venho gravar esse vídeo para estar possivelmente ajudando outras pessoas que têm o mesmo transtorno que o meu. Ou seja, nesses 5, 6 anos de diagnóstico, comecei a tomar um medicamento, fazer um tratamento, mas parece que eu não aceitei mesmo, assim, não me adaptei ao meu TDAH. Era como se eu estivesse tentando só me esforçar mais para estar conseguindo realizar minhas coisas, mas no final era como se o TDAH estivesse me alcançando, até que eu me esgotava, me frustrava e ficava assim dias meio baixado assim, sabe, meio mal, pra tentar conseguir me motivar de novo, pra estar conseguindo fazer o que eu queria fazer. Ou seja, era um continua e para. Nossa, agora que eu vi que eu esqueci de conectar aqui o negócio. Nossa, momento TDAH aqui que eu tinha esquecido de conectar o negócio aqui, o áudio devia estar meio... Bom, agora o áudio tá certo. Vamos continuar aí que eu não quero começar de novo. Depois então do meu diagnóstico, nesses 5, 6 anos que se passaram do meu diagnóstico, sempre tentando correr mais rápido que o meu TDAH, sempre dando murro em ponta de faca, eu felizmente parei pra pensar e analisar, por que eu não tô conseguindo fazer nada, levar nada pra frente, assim, não tô conseguindo funcionar da maneira que eu esperava, mesmo eu tendo um diagnóstico e mesmo eu, de certa forma, fazendo o tratamento, tomando uma medicação. Eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de diferente para ter resultados melhores. E junto com esses meus pensamentos, assim, eu estava fazendo uma leitura, que eu vou até recomendar aqui para vocês, para quem tem TDAH ou quem tem familiar que tem TDAH, gostaria de entender melhor o seu filho com TDAH. Esse livro aqui, eu posso estar deixando o link aqui, o meu marca-página é uma folha, enfim. Mas que eu comecei a ler esse livro aqui e ele é muito interessante, sabe? Também nesse momento foi uma coisa que tem me ajudado bastante. É um livro que eu falo, assim, se você tem interesse de ler, eu já falo que ele é bastante técnico. Eu tinha que ler várias vezes, assim, ou não lia muitas páginas, assim, para conseguir sintetizar aquilo que eu estava lendo, mas é um livro que vale muito, muito a pena estar lendo. Bom, eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas esse daqui é um que eu tô persistindo, assim, e logo mais eu vou chegar no final dele. Enfim, foi nesse momento, então, de reflexão e lendo esse livro, então, que eu tive um insight de que eu estava só nesse tempo tentando ser mais rápido do que o meu TDAH, mas que isso não estava adiantando e que eu estava insistindo nesse erro. Às vezes é interessante tu tá mudando de rota, tu tá analisando uma rota, se a rota que tu tá insistindo, que tu tá indo, ela não tá fluindo do jeito que tu acha que deveria. Ou seja, eu fui e comecei a pensar o que eu posso mudar para tá conseguindo ser mais produtivo, para não estar me sentindo tão mal assim com meus afazeres, tão mal com a minha vida mesmo, com o meu desempenho como uma pessoa, sendo uma pessoa mais funcional. E essas questões na minha cabeça, elas não se resolveram de um dia pro outro. Eu fui e fiquei com essas questões assim na minha cabeça, o que será que eu tô fazendo errado? O que eu podia mudar? O que eu podia fazer de melhor para tá conseguindo melhores resultados, assim, para tá sendo um pouco mais feliz mesmo no meu dia a dia. Pensando mais a fundo, assim, eu fui e analisei que nos meus quase 30 anos de vida, eu nunca tive uma rotina mesmo, eu nunca tive uma rotina de verdade. O mais próximo que eu tive de ter uma rotina
foi quando eu ia para a escola, ou mais recentemente indo para o trabalho, mas que nem um dia eu dormia o mesmo horário. Às vezes eu dormia mais tarde, às vezes eu dormia um pouquinho mais cedo, ou eu ia dormindo tarde vários dias, até que um dia eu não aguentava mais e dormia umas 12 horas, parece que para compensar. Nunca tive uma rotina assim mesmo, de fazer as coisas ali no mesmo horário, de fazer as atividades ali em sequência. Daí eu fui, me deu esse estalo assim, sabe? Talvez seja bom eu começar por uma rotina. E depois que eu fui pensei isso e comecei a aplicar algumas coisas para vir criando uma rotina, nossa, muita coisa tem mudado para melhor assim na minha vida. Hoje, por exemplo, agora já fechou o tempo, já anoiteceu, tá até chovendo, mas quando estava aberto o dia hoje, eu fui e dei uma corrida, corri 6 quilômetros. Além disso, eu tô com a casa toda organizada aqui, tô com a louça toda lavada, pia enxugada, os cômodos arrumados, cama arrumada, tudo mais arrumado, e ainda vim aqui gravar esse vídeo de um roteiro que eu já vinha pensando, terminei de escrever o roteiro aqui e já vim gravar esse vídeo para vocês. Ou seja, eu tô vendo uma mudança muito perceptível desde que eu comecei aos pouquinhos a implementar uma rotina. Até um pouquinho meio sem querer, mas eu fui botando, digamos assim, um grãozinho por vez. Porque para mim implementar uma rotina, como eu tenho TDAH, eu já me conheço. E uma tecla assim que o livro bate bastante, esse livro aqui bate bastante, é autoconhecimento. Que eu já vi também outros criadores assim com TDAH, eles falam em autoconhecimento e eu nunca tinha parado para pensar mesmo nisso, até eu começar a refletir sobre o que eu estava lendo no livro aqui. E pode parecer meio clichê falar em rotina. Você que tem TDAH já deve ter visto muitos vídeos, e não só quem tem TDAH, mas digamos assim que os coaches de produtividade, eles batem muito nessa tecla assim de rotina. Acorda às 5 da manhã e corre uma maratona e depois tu começa teu dia aqui e vai seguindo patati patatá. Mas eu sempre olhava assim essas pessoas, ou esses coaches, ou até pessoas dando dicas mais básicas de rotina, eu pensava, isso daí não funciona, isso daí nunca vai funcionar para mim. E até por isso que eu comecei a implementar bem aos pouquinhos. Porque se eu quisesse começar de uma maneira muito drástica, vou acordar às 5 da manhã, vou correr uma maratona ali, eu já ia acabar me desmotivando logo e acabar me frustrando. E cada frustração parece que vai somando um peso a mais para a próxima vez que a gente vai tentar algo. E isso é muito ruim. Mas foi uma coisa que eu acabei não pecando dessa vez, porque na minha vida inteira eu já tentei várias vezes implementar rotina, fazer alguma coisa mais drástica e nunca deu resultado. Ou seja, eu me conhecendo mais como que o meu TDAH funciona, o meu transtorno funciona, daí eu já fui começando um pouco mais alinhado a implementar uma rotina. E que isso tem sido muito benéfico para mim. A minha namorada, depois que ela saiu do trabalho, ela tem estudado muito a rotina dela. Ela almoça, daí depois ela arruma toda a casa, limpa a casa, aí depois ela vai e toma banho, e depois ela estuda por algumas horas. Eu vendo a rotina dela, eu fui um dia assim, meio que automaticamente eu pensei, vou imitar, vou fazer isso daí. Um dia ali eu até acordei bem tarde, acordei umas 4 da tarde, eu acredito, assim, umas 3 e pouco da tarde. Tinha dormido tarde, acordei tarde. Aí fiz o meu almoço, almocei e nem liguei assim, sabe, se era tão tarde, porque muitas vezes se a gente acorda tarde já perde o dia inteiro. Mas eu não me preocupei com isso, eu pensei, tá, fiz o almoço, almocei, agora eu vou limpar a louça, eu vou lavar a louça, vou dar uma ajeitada na casa, vou tomar banho, daí depois tomei banho ali e falei, vou vir pro computador, que é aqui onde eu tô gravando agora. Daí eu fui pro computador assim e falei, tá, vou ser produtivo agora, vou fazer alguma coisa, escrever um roteiro, fazer alguma coisa que eu considere produtivo. E nesse dia eu não fui muito produtivo, mas já foi uma mudança muito grande
eu não ter dado tanto valor ali para ter acordado tarde, não ter deixado o horário que eu acordei ter me atrapalhado no restante do meu dia. Eu lavei a louça, fiz as coisas que eu tinha para fazer, dei uma ajeitada, vim pro computador, e esse, mesmo que pareça um dia bem ruim, sabe, um começo de dia bem ruim, foi o primeiro passo para eu estar implementando uma rotina. Depois disso, ali no dia seguinte, acordei um pouco mais cedo, não devo ter acordado. Se eu acordei às 2 horas da tarde, estava ok, comi ali, já foi um pouquinho mais cedo. Daí depois ajeitei a casa, lavei a louça, mesma coisa, computador, escrever, botar as ideias no papel, ou melhor, no computador. E tudo isso começou eu imitando a rotina da minha namorada. Eu imitando assim, vou tentar aplicar para mim e vou ver o que sai. E aproveitei então que eu tô de férias, que eu tô com um tempo mais livre para estar analisando também o meu transtorno, para estar analisando como que eu funciono, e também que eu não tenho aqueles compromissos com o horário. Que tu tem que, querendo ou não, se tu trabalha CLT, se tu estuda, se tu faz alguma coisa desse estilo, tu tem que se preocupar com o horário. E querendo ou não, é bom a gente ter uns horários mais definidos. Mas para mim, eu sabia que não ia funcionar se eu quisesse ser tão regrado, começar tão regrado, que muito provavelmente eu ia ser motivado um dia, 2 dias, e no terceiro dia minha bateria já ia descarregar completamente, eu já ia ficar mal assim uns dias assim, querendo só deitar na cama até me recuperar. Ou seja, eu não errei nesse aspecto de querer implementar uma rotina rígida, sendo que eu me conheço e não ia dar certo com o meu TDAH. E aí eu não parei nisso, assim, de vou almoçar meio tarde, vou arrumar a casa meio por cima, assim. Faz mais de 2 semanas que eu comecei a implementar isso. Agora eu tenho feito até atividade física, faço atividade física 2, 3 vezes por semana. A casa agora eu já tenho limpado ela melhor do que das primeiras vezes que eu limpei. Quando tá chegando perto ali da hora de, digamos assim, arrumei a casa toda, daí vou tomar banho. Quando eu tô ali no banho, meu corpo ele já sabe o que vem a seguir, que depois do banho, depois de estar com a casa toda limpa e de eu tomar banho, eu vou ir pro PC para eu estar pensando assim, botando algumas ideias no papel, tá elaborando alguns roteiros, tá elaborando algum texto, ou seja, ali no momento que eu tô terminando o meu banho, meu cérebro assim já tá fervilhando ali, as ideias assim, eu tô pensando, tá, isso daí, tá, essa ideia aqui, tá, vou pro computador ali, já vou anotar para não ter perigo de eu tá esquecendo ou não tá gastando tanta energia mental para ficar lembrando de algumas informações, que se eu jogar no papel, se eu jogar ali no computador, vai me sobrar mais memória, né, mais energia mental para estar pensando e elaborando outras coisas produtivas também. Tá, e por que a implementação de uma rotina ajuda tanto? Não é benéfica só pra gente que tem TDAH, mas pra gente que tem TDAH é muito mais importante, parece. Por que isso? Bom, qual que é a definição de rotina? Significado de rotina: sequência dos procedimentos dos costumes habituais, modo como se realiza alguma coisa sempre da mesma forma, itinerário, caminho habitual que se faz todos os dias. Ou seja, é algo que tu tem estabelecido ali para fazer e que tu vai seguir sempre, ou basicamente sempre a mesma ordem. Tu não vai ter nenhum imprevisto. Tu não vai ter que resolver nada enquanto tu tá fazendo aquela rotina. E por que que isso ajuda então? Por que que uma rotina é tão benéfica? A rotina ela vai diminuir o teu estresse e a tua ansiedade. Porque tu sabendo o que tu vai fazer no teu dia, os passos que tu vai seguir, tu vai estar tendo menos ansiedade e vai crescer um sentimento assim de controle nos passos que tu vai estar tomando no teu caminho. A rotina então também vai estar aumentando o teu foco e a tua produtividade. Porque com tarefas definidas, tu não precisa estar gastando energia para estar se lembrando das coisas que são importantes para te fazer. E muitas vezes ali na tua rotina tu já vai ter estabelecido quais que são tuas prioridades, e ali tu vai estar gastando tua energia realmente no que importa, no que tu já pensou que importa, o que tu já organizou que importa, e tu só vai estar executando ali. Também tu vai estar economizando muita energia mental, porque tu não vai estar tendo que pensar, o que eu tinha que fazer, será que eu esqueci daquilo lá? Porque a gente que tem TDAH, a gente esquece muito fácil das coisas.
a gente tem uma irregularidade no nosso sistema de atenção. Aí, se a gente não precisar ficar se lembrando das informações úteis ou das coisas que a gente tem para fazer ou tinha que fazer, apenas automatizando algumas atividades, a gente já tem um controle muito maior do nosso dia e a nossa energia mental também ela vai ser aplicada diretamente naquilo que a gente já organizou para fazer. Ou seja, só vantagens para qualquer pessoa, mas inclusive para gente que tem TDAH, porque pra gente que tem TDAH é muito mais difícil a gente tá se motivando. E outra coisa também que pra gente que tem TDAH, eu considero que a rotina ela é essencial, porque até pessoas típicas, pessoas que não têm nenhum transtorno, não têm TDAH, elas acabam se desmotivando, mas como o nosso sistema dopaminérgico ele é um pouco afetado, digamos assim, a nossa motivação ela é muito mais instável do que de pessoas que não têm TDAH. Ou seja, quando a gente tem uma rotina, quando a gente automatiza atividades, a gente não precisa estar propriamente motivados para estar começando a fazer aquilo lá. Hoje mesmo, por exemplo, depois que eu almocei, eu não estava com motivação nenhuma para continuar o meu dia. Que é uma coisa que acontece muito com a gente que tem TDAH, a gente, mesmo sabendo as coisas que a gente tem para fazer, a gente não tem motivação. Mas, como a minha rotina pré-estabelecida, ela tem ali os passos que depois do almoço eu vou limpar a louça, vou arrumar a casa, vou tomar banho e depois vou pro computador, eu já sabia os passos a seguir, é meio que automatizado mesmo. E logo depois que eu comecei ali, que eu já comecei a lavar a louça, assim, eu não tava muito motivado, mas fui seguindo ali, depois arrumei a cama, depois eu já queria limpar a louça ali, deixar a pia limpinha, sequinha ali, azar, já mandei ver, depois já daí, como tava meio cedo, eu falei, não, vou correr, vou fazer uma atividade física que vai ser bom para mim. Corri ali, fiz atividade física 1 hora, voltei, tomei café, tomei banho, vim aqui pro PC, escrevi e tô gravando aqui. Ou seja, se eu não tivesse uma rotina, muito provavelmente eu, depois do almoço, eu ia ter deitado ali no sofá, ia ter deitado na cama, ter ficado um pouco no celular ali, scrollando as, sei lá, short do YouTube. Até a hora que fosse começando a me dar ansiedade, eu pensando, eu tinha que fazer alguma coisa, não... Ou seja, olha só tudo que eu evitei, toda a ansiedade que eu evitei, só seguindo a minha rotina que eu já tenho feito ali. E inclusive vim aqui gravar esse vídeo, tô gravando esse vídeo motivado para mais tarde daí tá editando, para tá fazendo uma thumbnail, para tá postando aqui no YouTube. Coisa que eu tenho um canal no YouTube, mas que basicamente fazia 1 mês que eu não postava, porque aconteceu um monte de coisa, aconteceu estresse no trabalho, enfim, um monte de coisa que não vem ao caso agora, mas que acabou derrubando assim um pouco minha motivação. E por eu não ter uma rotina, eu acabei deixando meio de lado. Agora, com uma rotina mais estabelecida, eu tenho seguido passo a passo, tenho feito o que eu planejo. Por isso, então, que eu falo para você, você tem TDAH, é muito importante que você comece a implementar uma rotina. Eu imagino, em quase 30 anos, eu nunca tinha tido uma rotina na minha vida, uma rotina mesmo estabelecida. Já tinha muitas vezes tentado implementar uma rotina, mas vale muito mais a pena a gente começar a implementar uma rotina de passinho em passinho do que a gente querer dar um passo maior do que a perna e tá caindo e depois para levantar. A gente tem TDAH é uma função, porque para a gente conseguir voltar a se motivar é muito difícil quando a gente cai e acaba ficando daí cansado, desmotivado, é muito difícil. Ou seja, é muito mais útil a gente estar botando em prática uma rotina de pouquinho em pouquinho, que a gente vai estar conseguindo ver um resultado mais para frente do que a gente tentar coisas que são irreais, coisas que talvez funcionaria para uma pessoa que não tem transtorno nenhum, mas a gente tem que entender que a gente tem nosso transtorno, cada pessoa tem sua limitação e que se a gente jogar, digamos assim, com um regulamento embaixo do braço, jogar sabendo como que o nosso time funciona, a gente vai ser muito mais
produtivo, a gente vai conseguir ser muito mais felizes. Eu espero de coração que esse vídeo seja útil para você. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve aí para estar acompanhando mais e comenta também algo sobre o seu TDAH, se faz sentido isso que eu falei para você. Se você tem TDAH, mas acha que não faz sentido, também pode comentar que eu vou estar lendo, vou estar respondendo. E até a próxima, pessoal. Falou! Abração. Valeu!